Fala aí, bruxões, beleza? Se tem uma coisa que a gente consegue sentir enquanto lê Harry Potter ou assiste, eu acho que principalmente enquanto lê. Quando lê é mais forte. Ódio. Ódio. Sim, ódio, raiva. Aquele ódio, aquela vontade de pegar aquele personagem pelo pescocinho, assim, e... Sacou? Então, pensando nisso, eu separei aqui, eu vou tentar ranquear, na verdade, os 10 personagens que eu mais detesto, que eu mais odeio em Harry Potter. Isso quer dizer que eles sejam personagens completamente odiáveis? Pode ser que sim, pode ser que não. São personagens que não tiveram redenção ou algo do tipo? Pode ser que sim, pode ser que não. O ponto é, independente de qualquer coisa, esta lista é no que eu sentia sobre esses personagens enquanto lia Harry Potter ali pela primeira vez, e também quando releio, e obviamente tenho minhas opiniões aí em relação a esses personagens que eu vou falar agora. Mas sem muita enrolação, vamos logo pra esse ranking, porque esse é um tipo de vídeo que eu começo e logo quero acabar, porque eu não gosto de ficar sentindo ódio. Uma coisa que tá me deixando com ódio é a abertura dessa câmera que tá pegando mais luz uma hora, depois pega menos luz, aí eu fico parecendo um fantasma e eu tô ficando um pouco irritado que eu não tô conseguindo arrumar isso. Em 10º lugar da minha lista está Percy Weasley. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Percy, ele tem sim um momento ali de redenção, né, de lucidez, que é quando a batalha de Hogwarts está acontecendo, e tem um momento muito pesado com ele, que é a morte do Fred, né, o Percy tá ali naquele momento e ele é muito impactado com aquilo, principalmente pelas escolhas dele, né, e a demora que ele tem de cair a ficha de que ele tava do lado errado, né, da história. Só que, cara, o que me faz odiar o Percy não é nem os erros que ele comete, assim, em si, porque errar todo mundo erra. Só que, cara, o que me incomoda no Percy é ele ser uma pessoa que não valoriza a família que ele tem. Ele é aquela famosa frase, é rico do que o dinheiro não pode comprar? É exatamente o Percy. Beleza, não é fácil você realmente não ter condições financeiras, né? Você passar muitos apertos ali, é uma coisa que gera frustração, que gera revolta, que gera principalmente muitas vontades e sonhos. Eu sei porque a maior parte da minha vida eu fui pobre. Não que hoje eu seja rico, mas enfim. Só que a forma que o Percy fica cego pelo Ministério da Magia e como ele simplesmente se volta contra a própria família me incomoda muito, cara, me dá muito ódio. E enquanto eu lia os livros, principalmente ali essa briga acontece em Ordem da Fênix, né, mas o Percy, o jeito pomposo dele, assim, de achar que ele é mais importante, se considerar mais importante do que ele é, já me dava um certo rancinho ali, mas nada assim, tipo, nossa, ok, o moleque, pô, ele é monitor e ele tem orgulho disso, ok. Partindo um pouco do ponto de vista dele, ele tem orgulho de ser monitor, ele ambiciona ser alguém na vida, ter um cargo importante e tal, mas a forma que ele lida com isso é que me faz odiar ele, entende? Então eu odeio o fato dele jogar na cara do Sr. Weasley que eles são pobres, porque o Sr. Weasley era daquele jeito, sabe? Queria ficar fissurado por coisas dos trouxas, por um departamento no ministério que é sem ambição alguma, sabe? Sem um plano de carreira nem nada do tipo. E, pô, me incomoda, porque o Sr. Weasley, ele é um paizão, sabe, cara? Ele é um paizão, a Molly é uma mãezona. E eu acho que isso vem muito, esse meu sentimento vem muito do acolhimento que a família Weasley dá pro Harry. E a gente acompanha o livro pelos olhos do Harry, né? Eu me sinto tão acolhido pelos Weasley que eu também me sinto ofendido de certa forma, super imerso na história, né? Eu me sinto ofendido com o Percy fazendo essas coisas, sabe? É como se fosse com uma pessoa da minha família que ele estivesse fazendo aquilo. Então, por isso, ele vai ocupar o 10º lugar aqui. Eu acho que a redenção dele na história, ela é legal, assim, ela é muito rápida, ela é muito curta, ela não é uma coisa uau, mas eu acho que é de acordo com o tamanho do personagem. Vamos considerar aí, né, que nós estamos falando do Percy, não é nenhum Weasley, uau, que merece tanto destaque. Mas eu queria ver na série a relação do Percy com a família Weasley
aprofundada, ver esse lado dele assim, sabe, essa coisa chata, essa coisa de se dar muita importância, principalmente essa trairagem dele com a família Weasley. Porque, cara, você vê no primeiro livro é um contraste muito grande. No primeiro livro ele fala, não, o Dumbledore é genial. E aí, quando tem o retorno do Voldemort, ele simplesmente começa a taxar o Dumbledore como maluco e o Harry. Pô, o Harry, cara, sabe? O Percy, mais do que ninguém, ele sabe o que o Harry passou ali. A família Weasley acolhe o Harry, ele sabe o que o Harry passou, sabe? E ele ficar do lado do Ministério é simplesmente, pra mim, inaceitável. Então ele vai pro 10º lugar, eu detesto o Percy Weasley. Em 9º lugar aqui do nosso ranking, eu acho que esse não vai surpreender muita gente, mas está Lucius Malfoy. E, cara, o problema com o Lucius, pra mim, é que ele representa tudo que eu detesto. Ele é uma pessoa manipuladora, que ele manipula as coisas com o poder aquisitivo dele, com o dinheiro, ou seja, ele compra verdades, ele compra pessoas, ele compra liberdade, e ele é aquela típica pessoa rica, né, no topo ali da sociedade, que defende os valores da família ali, né, sendo um completo preconceituoso. O Lucius Malfoy é completamente a caricatura disso no mundo bruxo, né? Ele é eugenista, ele preza pela pureza de sangue, ele é preconceituoso com nascidos trouxas, você entende? Ele é uma pessoa, e assim, é uma pessoa que por tudo que aconteceu ainda, né, no final lá, ele simplesmente desiste da luta e vai atrás do Draco, né, pra achar o Draco, mas depois, mesmo depois da queda do Voldemort, o Lucius é um cara que ele não muda a visão dele, sabe, ele ainda fica com esses preconceitos de sangue, com essa coisa de elitismo ali no mundo bruxo, você entende? Então, cara, eu odeio o Lucius Malfoy por conta disso, eu realmente detesto ele, eu odeio a pessoa que o Lucius Malfoy é, ele simplesmente não é uma pessoa que tem redenção, assim, porque ele simplesmente acredita que aquela visão dele é a visão certa e acabou, e ponto final, você entendeu? Isso me incomoda muito no Lucius Malfoy, eu odeio o Lucius Malfoy por conta disso. A Narcisa, eu nem coloquei ela nessa lista, nem o Draco eu coloquei nessa lista, tá? Já tô dando spoiler, não coloquei o Draco, porque eu acho que a principal cabeça ali de tudo é o Lucius Malfoy, lá na família, né, pelo menos no núcleo familiar deles ali. A Narcisa, ela também não é flor que se cheira, não, mas eu acho que o peso que ela teve ali, claro que super egoísta pra encontrar o filho dela, sem pensar em nada, nem em ninguém, apenas no filho dela, não é uma coisa, nossa, que heróico, que coisa, né? Mas de fato, aquilo pavimentou o caminho que ia se desenrolar a partir dali, né? Daquela escolha, daquela decisão dela de mentir pro Voldemort em relação ao Harry estar vivo ou não. Nossa, virou santa? Não, longe disso. Longe disso. Ainda é digna de ser detestada ali. Mas eu acho que o Lucius Malfoy ainda é muito pior, porque o Lucius, ele não tem uma coisinha que ele faz assim pra falar, pô, não, me arrependi, cara, pô, nada a ver isso daqui, putz, vou tentar consertar de alguma forma. Não, ele não tem isso. Ele não tem isso. Então, assim, eu detesto ele por essa visão preconceituosa dele, elitista, sabe? Eu detesto ele. Em 8º lugar da nossa lista, bom, eu tenho um ponto de vista muito grifinório aqui da parada, tá? Em 8º lugar tá o Marvolo Gaunt, cara, que era o avô do Voldemort. O meu problema com o Marvolo Gaunt, além dele ter todos esses problemas que o Lucius Malfoy também tem, é que ele é mais radical ainda. E assim, a família Gaunt, num geral, condicionou a família a viver numa miséria por conta de coisas que não tinham valor algum, que era esse lance da pureza, de nossa, da família, minha família é mais importante, o meu nome, não sei o que. Sacou? E assim, a forma que eles tratavam a Merope era uma coitada, sabe? Cara, eles criaram um Voldemort. Porque tudo aquilo, a forma que ele cria a filha, como ele é completamente violento com ela, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? A menina era toda perturbada, e aí, cara, isso levou a um ponto principal ali, que era o Voldemort nascer, entendeu? Que era o Tom Riddle nascer. E, cara, se isso não for... Tanto é verdade que se isso não fosse verdade, a gente não estudaria, a gente não se aprofundaria na origem do Voldemort ali antes do seu próprio nascimento, entende? Tanto isso moldou o fato do Voldemort existir, o Dumbledore até fala, né? Pô, quem sabe se o
Tom Riddle tivesse sido criado pela mãe dele, com amor, conhecendo o amor, quem sabe o Voldemort não existisse. Então, o Marvolo Gaunt, eu detesto ele por conta disso, assim, ele é um velho asqueroso, sabe? Essa acho que é a palavra principal, ele é um velho asqueroso. Ele valoriza a pureza de sangue acima do bem-estar da própria família. Ele é até diferente do Lúcio, porque o Lúcio ele é todo rico ali, tem dinheiro, pode proporcionar o que for. O Gaunt, ele não, a família toda torrou, né, a grana que tinham e viviam ali na miséria, sabe? Uma coisa triste, é triste. A origem do Voldemort é triste se você parar pra analisar assim. Então me incomoda e o Marvolo Gaunt é um cara que eu não gosto. Em sétimo lugar, ocupando o ranking aqui dos personagens que eu mais odeio, está Rita Skeeter. Se tem uma coisa que eu odeio nessa vida, odeio com todas as minhas forças, é esse tipo de trabalho que a Rita Skeeter faz. Não é jornalista, tá? Jornalista faz um trabalho sério. Eu estou dizendo eu vejo a Rita Skeeter como uma espécie de Léo Dias. Sabe, não é uma coisa, não é a notícia, não é a beleza do jornalismo, é aquela coisa de estragar vidas, de querer, acima de tudo, estragar reputações, sabe? Tipo, querer distorcer realidades. Isso é uma coisa que me incomoda muito na Rita Skeeter e toda a contribuição que ela dá ali para o mundo bruxo, simplesmente duvidar do Harry e do Dumbledore em relação ao retorno do Voldemort. Se você parar pra pensar, ela é responsável indiretamente por várias mortes, porque o que ela colocava ali na mídia a respeito do Harry contribuiu para que as pessoas achassem que o Harry era realmente maluquinho das ideias, que tava inventando as coisas. Isso deu tempo pro Voldemort se arquitetar, né, ali e agir com mais confiança e mais segurança, sem ser combatido diretamente. Então pensa em quantas mortes poderiam ter sido evitadas se a luta contra o Voldemort, o empenho ali após o retorno dele, fosse de fato empregado ali pelo Ministério da Magia, né? Se o Ministério da Magia agisse. Então o controle da mídia ali, a distorção das coisas, é uma coisa que me incomoda muito em Harry Potter, me incomoda, assim, me deixa furioso, realmente me deixa com raiva. E a Rita Skeeter é uma dessas pessoas que ela é alvo de muito do meu ódio. E já que eu falei da Rita Skeeter, o sexto lugar também vai pra um cara que tá nessa patotinha aí, que é o Cornelius Fudge. Porra, o Fudge, cara, não tem explicação o quanto que eu odeio ele, velho. Assim, não tem explicação, cara. Tipo, tem explicação, obviamente, mas, cara, me incomoda demais o Fudge ser um cara que ele tá muito mais preocupado em mostrar serviço do que realmente trabalhar. Ele manda prender o Hagrid porque simplesmente as pessoas tinham que achar que ele tava fazendo alguma coisa em relação aos ataques. Quer dizer, vamos investigar a fundo? Vamos ver o que realmente tá acontecendo? Não, vamos prender um cara que é inocente só porque ele tem aqui antecedentes que nem foram comprovados, né? Que foi uma armadilha ali, né? Que foi uma coisa que foi completamente armado contra o Hagrid. Ele simplesmente manda o cara pra Azkaban, entende? Não, entenda, ele fala exatamente o seguinte: entenda, Hagrid, as pessoas precisam ver que eu estou agindo. Então assim, meu amigo, que ódio, ele é um completo bananão, sabe? Ele é um completo bananão, ele fica toda hora pedindo conselho pro Dumbledore, né? Ali, ele vivia pedindo conselhos pro Dumbledore, vivia pedindo ajuda, aí na hora de, colocar no Dumbledore, aí, cara, aí ele, sabe, cara, desculpa, quando eu fico com ódio, eu fico estressado, eu me enrolo pra falar, mas é o seguinte, o Fudge, uma das coisas que eu mais detesto nele é como ele tratava o Harry, tipo, quando o Harry chega ali em Prisioneiro de Azkaban, que ele foge, é encontrado no Caldeirão Furado, o Fudge tá todo, não, Harry, que tá tudo bem, você não vai ser punido por um feiticinho bobo assim, não, que isso, e o Fudge sabia que o feitiço lá no segundo ano tinha sido do Dobby, lá na residência dos Dursley, aí no terceiro ano ele, não, tá tudo bem, não sei o que. Aí, depois no julgamento lá na audiência do Harry, quando ele comete
o feitiço, né? Ele faz o patrono lá. O cara simplesmente tenta usar tudo isso contra o Harry. Não, ele já teve advertência no segundo ano. Aí no terceiro ano ele fez a tia virar um balão. E o Dumbledore fala, uma coisa que você mesmo inocentou ele, sabe? Então, o Fudge, eu odeio ele, cara. Eu odeio ele. E aí ele simplesmente quer transformar Hogwarts no quintal eleitoral dele ali e colocar a Umbridge em Hogwarts e querer modificar as coisas da escola pra seguir conforme ele acha que é o certo, entendeu? E tentar minar a força das pessoas ali, minar a capacidade mágica dos alunos, porque ele tinha medo de uma revolução e que ele fosse tirado do posto dele, porque o Dumbledore tava armando isso, sabe? Enquanto tinha gente morrendo de verdade por conta do retorno do Voldemort. É um cara que eu detesto, negacionista, palhaço, sabe? Otário. Nossa, o Fudge pra mim ele devia, assim, não sei, cara, ele devia ter morrido. Eu, sei lá, por mim não ia fazer falta nenhuma se ele morresse. E aí o que mais me dá ódio no Fudge é o seguinte, depois que ele voltou, não me diga, seu imbecil, seu animal. Não me diga que ele voltou. Sério, o que tava todo mundo falando até agora? Ele voltou. Seu velho broxa. Desculpa. Enfim, o Fudge, aí beleza. Odeio o Fudge por essas razões, mas uma coisa que me faz odiar o Fudge ainda mais é que depois que ele constata, não, o Voldemort realmente retornou, e aí ele é exonerado e tal, ele tenta fazer o Harry ser o garoto propaganda do ministério. Depois de tudo que ele fez com o Harry e com o Dumbledore, ele quer trazer o Harry, ele fala com o Dumbledore, né? E o Dumbledore fala... O Harry não vai querer isso, cara. O Harry não vai querer isso. Que é simplesmente tentar fazer o Harry um garoto propaganda ali do ministério e falar, não, a gente tava agindo junto e tal, sabe? E inclusive isso é uma coisa que o Rufus Scringer depois tenta fazer com o Harry, porque a ideia foi do Fudge. Quer dizer, cara, você manipula a mídia, você coloca todo mundo contra o moleque, taxa o moleque de doido, o Harry já não tem uma vida fácil, sabe? Os pais dele foram mortos, ele foi criado com uns tios, aquelas aberrações, e aí simplesmente colocam o moleque que sofre pra caramba ali como mentiroso, como maluco, como lunático, sabe? E aí depois, não foi bem assim, vamos conversar. Odeio o Fudge. Ocupando o 5º lugar do meu ranking, eu sei que esse daqui vai fazer uma galera ficar um pouco, talvez, irritada comigo, mas olha, gente, é a forma que eu me senti enquanto lia e me sinto até hoje, e simplesmente é a minha opinião pessoal, você pode ter a sua diferente, tá? Em 5º lugar tá o Snape, Severo Snape. Eu odiar o Snape diminui a grandeza do personagem? Não. Eu odiar o Snape diminui o impacto das ações que ele teve contra o Voldemort ali enquanto espião? Não. Ele continua sendo um grande personagem, ele continua sendo... Pô, eu acho que o Snape, como personagem, é um dos meus preferidos como construção de personagem, sabe? A construção do Snape é uma das que eu mais gosto em Harry Potter, mas eu detesto o Snape. Eu acho ele intragável, cruel, você entende? Ele desconta todas as questões mal resolvidas dele nos alunos. Eu acho, assim, de uma crueldade tremenda as coisas que ele faz com o Neville, sabe? Aqui nos filmes ele foi completamente romantizado. Nos filmes não mostra um terço do que o Snape fazia com os alunos, sabe? Ele era o terror do Neville, a ponto de ser o bicho papão do Neville ter o formato do Snape, assumir a forma do Snape, sabe? Então, assim... Eu detesto o Snape, detesto mesmo, e eu não gosto dessa ideinha de que ficam falando, mas ele tava fazendo isso pra manter o papel dele. Mentira, não tava, ele tava fazendo isso porque ele era um frustrado, porque ele era uma pessoa cheia de remorso, de rancor, era uma pessoa cinza. Ainda assim, mesmo com tudo isso, ele seguiu ali fazendo tudo que ele prometeu ao Dumbledore que ia fazer, protegendo o Harry e tudo, mas a forma que ele tratava as crianças, a forma como ele era injusto, também me pega muito. Ele era muito injusto. Muito, muito injusto. Assim, cara, injusto num nível de... Ele favorecia completamente a Sonserina, sabe? Quando você lê os livros, você... Sinceramente, assim, cara, não é uma coisa que... Ai, nossa, o Dumbledore passa pano pra Grifinória. Isso ficou muito, assim... Ficou muito como lenda urbana pra galera, porque no primeiro filme, no primeiro livro, o Dumbledore dá aqueles pontos ali e muda a taça das casas, né? Mas, cara, o Snape tira ponto toda hora do
Harry, do Ron, da Hermione, de outros alunos das outras casas e da Sonserina. Cara, tem momentos do Draco lançando feitiço na cara da Hermione e ele não tira ponto da Sonserina, tá ligado? Pô, os dentes da Hermione enormes e o Snape falando que não vê diferença. Sabe, ele é muito cruel, cara, o que ele faz com as crianças. Ele é muito cruel. Pô, pensa, é um adulto fazendo isso com crianças. Então, eu odeio o Snape por conta disso. Mas... Caco, mas e o que os marotos faziam com eles? Mano, isso não tá em questão. Porque, pra mim, não é, nossa, o que levou o Snape a ser assim. Eu não acho que foi só a relação dele com os marotos que levou ele a ser desse jeito. Claro, foi uma das coisas, né? Mas não foi só isso, sabe? Não foi só isso. A principal mensagem da história é escolhas. Escolhas, escolhas, escolhas. As escolhas definem quem nós realmente somos. Ele escolhe, sim, ali, proteger. Ele escolhe ficar a serviço do Dumbledore. Ele escolhe... Aquilo é como se fosse um pagamento de dívida que ele tinha, sabe? Ele sente isso, que é um pagamento de dívida em relação a Lilian. Mas, mesmo assim, a pessoa Snape, pra ser bem sincero, quando o Snape é atacado, quando ele morre, eu não fiquei com dó, não. Eu não fiquei com pena, não. Mesmo depois que você lê ali o capítulo, né, a história do príncipe, eu fiquei mais chocado do que com pena dele, assim, sabe? Nossa, coitado do Snape, era um coitadinho. Não é essa a visão que eu tenho dele. Eu não acho que ele era um coitadinho, não. Eu acho que ele realmente, como pessoa, era detestável, mas fez o papel dele ali grandioso pra caramba. É muito grandioso, mas eu detesto ele. E é uma relação minha de amor e ódio com o Snape, porque assim, eu amo detestar esse personagem, sabe? Eu amo detestar o Snape. O Alan Rickman, que interpretou ele nos filmes, ele deu uma aura pro Snape muito legal. E tem momentos do Snape que eu amo nos filmes, tipo, quando o Harry pergunta alguma coisa pra ele simplesmente ignora, lá na festa do Slughorn, sabe? Ele simplesmente ignora e sai andando e deixa o Harry falando sozinho. Eu adoro isso. Então assim, muito vai ali da atuação do Alan Rickman, claro, ele é um personagem fenomenal, o Snape é um personagem fenomenal, mas eu detesto ele. Fãs do Snape, pode parar de graça, hein? Ama ele aí na tua casa, tá liberado, não quero saber. Em quarto lugar do nosso ranking está Rabicho. Cara, Rabicho, eu fiquei em dúvida se eu colocava ele em quarto lugar ou se eu colocava ele no top 3, mas tem uma pessoa que pegou o top 3 aqui que eu detesto mais que o Rabicho, porque o Rabicho, assim, ele é traíra, ele é insignificante, ele é covarde, ele é medroso, você entende? Ele é uma pessoa realmente repugnante, ele é repugnante. A traição, ele tá onde ele vai ser favorecido, onde o mais forte vai protegê-lo, independente de que lado isso seja. Então ele é nojento, ele é intragável, só que assim, ele é um personagem completamente detestável, então é muito óbvio assim, sabe? Eu acho que é unânime, todo mundo odeia o Rabicho, não tem ninguém que, nossa, não, mas espera lá, vamos analisar aqui o Rabicho. Não, o Rabicho, ele é detestável, então ele tá no quarto lugar porque, simplesmente por isso, porque ele é detestável, porque a traição que ele fez com os Potter é uma coisa grandiosa demais, muito forte, pra ele não ocupar esse lugar, pra ele não ser o alvo do meu ódio aqui. Uma coisa que me incomoda muito no Rabicho é que eu me senti... Pode parecer estranho, mas lembrem, eu li Harry Potter quando era adolescente, criança adolescente, né? Quando eu li, por exemplo, Prisioneiro de Azkaban, eu tinha 9 anos. Então eu me senti muito traído também pelo Rabicho. Tipo assim, cara, como assim? O rato é o Rabicho que traiu os pais do Harry. Cara, eu tava com ódio do bichento porque ele tava te perseguindo até agora, sabe? Eu tava te defendendo e você é esse traíra. Foi uma coisa meio assim. E é um ódio que eu carrego, assim, até hoje. Então, Rabicho, te odeio, hein, ô seu parasita. Em terceiro lugar do meu ranking, talvez esse seja uma surpresa para as pessoas, não sei, mas está Gilderoy Lockhart. O Gilderoy Lockhart tá no meu terceiro lugar porque Gilderoy pra muita gente é irrelevante. E ele realmente é irrelevante. Ele é insignificante, ele é irrelevante, mas por que eu odeio o Gilderoy Lockhart? Porque ele é um ególatra tão arrogante, tão prepotente, que ele acha que ele é super importante, super famoso, que ele chega a ser mais famoso que o Harry Potter, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. E se tem uma coisa que eu detesto
Um tipo de pessoa que eu detesto é a pessoa que acha que sabe tudo. Nada que outro tenha a dizer pode significar alguma coisa, pode contribuir em alguma coisa. O Gilderoy Lockhart era esse tipo de pessoa, um ego estratosférico. Sem contar, é óbvio, a falta de caráter e pilantragem dele de roubar a história dos outros e simplesmente apagar a memória das pessoas, né? Mas o principal dele, que me dá ódio do Gilderoy Lockhart, para ele ocupar aqui o top 3, é realmente ele não se colocar, ele não se enquadrar dentro da devida insignificância dele, sabe? É uma lição muito legal que o Dumbledore coloca ele ali para ele mesmo acabar se empalando com a própria espada, como o Dumbledore diz, mas eu odeio ele por causa disso. Simplesmente pelo ego gigantesco, por se achar extremamente importante e por ser um vagabundo que rouba coisa dos outros e ainda se faz de, né, não, nossa, porque eu enfrentei não sei quem e plá 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 e ppp. Tudo é sobre ele, tudo é, sabe? É uma coisa que incomoda, esse tipo de pessoa me incomoda. Tudo é sobre a pessoa. Tudo é sobre a pessoa. O mundo gira em torno da pessoa. O Gilderoy Lockhart é esse cara, entendeu? Então eu odeio ele e ele tá nesse lugar aqui por isso. Em segundo lugar, o segundo lugar eu vou dar uma roubada, tá? Tem duas pessoas. Mas pra mim eles são como um só, que é um grande montante de bosta, que é a Petúnia e o Walter. Cara, não tem como. Eu acho que o Walter, ele é mais detestável que o próprio Voldemort, tá ligado? O Walter, ele é mais detestável que o próprio Voldemort. Porque o Voldemort, ele é construído ali de uma forma. Ele é, nossa, ele é o bruxo das trevas, ele é o... E você vai ver que o Voldemort não está nessa lista. O Voldemort não está nessa lista. Eu não odeio o Voldemort. Eu não detesto o Voldemort. Claro, assim, não a ponto de... Eu odeio ele, mas não a ponto de estar no top 10. Sabe? Não é uma coisa tipo assim, nossa, eu odeio o Voldemort. Porque a proposta do Voldemort é ser o vilão mesmo, é ser odiado. Então, eu acho que não faria sentido colocar ele nesse top 10. Entende? Mas o Walter, ele é intragável. O Walter, ele me lembra muito pessoas da vida real, assim. Pessoas da vida real que eu tive muito contato, sabe? O Walter é a personificação, o cara que vive de fachada, a família que vive de fachada, que o que importa é como os outros veem eles, entendeu? E assim, o principal do Walter e da Petúnia, além desse tudo de odiar tudo que é fora do padrão, as falas do Walter, você vê a pessoa que ele é pelas falas. Quando o Sirius Black aparece na TV, né, ele fala assim, quando eles vão entender que a única solução pra essa gente é a forca, sabe? Sobre o Harry, você devia ter tomado uma surra, você devia ter levado umas boas surras, que aí a gente acabava com essa história de magia, acho que você você apanhou pouco, você devia ter apanhado mais na infância. Olha esse tipo de fala. Não sei, vê se soa familiar pra você. É uma coisa que me irrita muito, que me incomoda muito, que eu odeio, que eu detesto. Ele é repugnante e a Petúnia também. A Petúnia, pela amargura, pela inveja, a gente até entende, né? Eu entendo a construção da Petúnia, mas eu acho que não justifica. Não justifica. Sabe, porque ela morria de inveja da Lilian, ela se sentia, sei lá, não se sentia querida pelos pais porque ela não era bruxa, mas não justifica a forma que eles tratavam o Harry. Gente, cada vez que eu penso mais no Walter e na Petúnia, na infância do Harry, eu penso em como eles eram cruéis, porque assim, pensa o Harry bebezinho, eu sou pai, as crianças, os nossos filhos, os bebês, enfim, eles dependem tanto da gente, eles são tão dependentes, aí eu fico pensando, o Harry foi deixado lá na porta com 1 ano e 3 meses. Uma criança de 1 ano e 3 meses é tão dependente, mas tão dependente pra trocar fralda, pra tudo. Eu fico imaginando como que era esse tratamento com o Harry, sabe? Esse desprezo. Ele era praticamente desnutrido, tá ligado? Porque eles não davam comida pra ele direito. Eles usavam comida como castigo, sabe? Você vai ficar sem comer, você vai ficar trancado. E assim, é repugnante, é tão nojento. Eu tenho nojo dos Dursley, assim, do Walter, da Petúnia, do Duda, nem tanto, porque o Duda ele é um produto dos pais e depois, né, o Duda tem uma redenção ali. Mas o Walter, ele é um cara que, nossa, ele é intragável pra mim. Eu detesto o Walter. Eu detesto o Walter e tudo que ele representa. Tudo que ele representa eu detesto. Detesto, odeio. Assim, cara, eu acho que, não sei, pra mim seria muito maneiro se acontecesse alguma coisa com o Walter, sei lá, sabe, tipo, não sei, seria muito maneiro se ele sofresse, porque ele não, cara, irrita muito, ele é tão pequeno, mesquinho,
O pensamento dele é uma coisa tão quadrada, tão, assim, eu fico incomodadíssimo que ele, simplesmente, o Harry, lá quando ele vai deixar a Rua dos Alfeneiros, ele fala, não, já saquei, isso é um plano pra você ficar com a nossa casa. Ai, é tão pequeno, é tão mesquinho. Sabe aquela pessoa que briga? Sabe, vou falar o que o Walter é. Eu vou dar um exemplo de vida real do que o Walter é. O Walter e a Petúnia. Sabe quando a sua avó e seu vô morrem e deixam uma casa? E aí fica aquela briga de herança, de não sei o quê? O Walter é esse tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que em vida não ajudou em nada na casa, que simplesmente não via a hora de vender, tipo, da pessoa morrer pra vender a casa. Sacou? Ele é tipo esse tipo de pessoa, assim, né? Um dos pontos, ele é esse tipo de pessoa. Eu enxergo muito ele assim. Então, o Walter, eu odeio o Walter. Odeio muito o Walter pela forma que eles tratavam o Harry. É muito cruel, sabe? É cruel demais o que eles fazem com o Harry. Então, por isso, eles ocupam aqui o segundo lugar juntos. E em primeiríssimo lugar, bom, esse daqui não é surpresa pra ninguém. O Harry, né? Tô brincando, sacanagem. Não é o Harry, não. É a Umbridge. Cara, não tem como a Umbridge não ser o personagem mais detestado de Harry Potter. Ela é pior que o Voldemort. Ela é pior que o Voldemort. Assim, com toda certeza. Por que que ela é? Além de ter todos os defeitos de vários outros personagens que eu já citei aqui, como o caso dela ser uma eugenista, o caso dela ser elitista, o caso dela ser preconceituosa, né, dela detestar mestiços, ela disfarça-se de pessoa boa, inocente. Ai, como eu gosto de gatinhos, e como eu gosto da cor rosa, e ai, como eu só quero as coisinhas organizadas no seu lugar, quando na verdade ela é um monstro, um capeta, um diabo, uma desgracenta, você entende? A Umbridge, ela é, assim, eu queria atropelar ela com um caminhão betoneira, você entendeu? Eu odeio a Umbridge, eu detesto a Umbridge, assim, com todas as minhas forças. E, cara, a Umbridge, ela é tão detestável que tem no texto dela ali, né, original, escrito pela autora, que ela é uma pessoa que até os caras mais preconceituosos, mais elitistas, assim, ficavam impressionados com as coisas que ela falava quando ela tava meio chapadinha, quando ela tomava uns goró, você entendeu? Que ela revelava ali simplesmente uma coisa sádica, e ela era sádica, ela torturava as crianças, cara, aquilo da pena, não devo contar mentiras, é tortura, aquilo é tortura. Você entendeu? Então, cara, pra mim ela é pior que o Voldemort. E acho que é zero surpresa ela tá aqui no top 1. Talvez o meu ranking tenha sido muito óbvio. Não sei. Tenha sido muito óbvio. Eu não quis colocar personagens aqui que me fizeram sentir raiva em alguns momentos. Tipo, a Luna. Eu sei, cara. Muita gente ama a Luna, né? Eu, inclusive, amo a personagem. Mas nos livros tem momentos que ela me faz passar um pouco de raiva. O próprio Ron me faz passar raiva. A Hermione me faz passar raiva. O Harry, então. O Harry me faz passar uma certa raiva. Mas eu não quis pegar personagens que me fazem passar raiva. Tipo o Draco. Nossa, o Draco, ele é insuportável, sabe? Ele me faz passar muita raiva. Mas eu quis colocar personagens que eu realmente desenvolvi um ódio enquanto eu lia, sabe? Por todos esses anos. Isso não quer dizer que eu não entenda a construção desses personagens, não quer dizer que simplesmente, tipo assim, esse vídeo aqui deixa de lado todas as análises que eu faço de personagem, da história deles, da construção, por que eles são assim. Esquece tudo isso. Isso aqui é só o puro ódio por esses personagens, só isso mesmo. Mas me conta aqui, eu quero saber qual é o seu top 10 personagens que você mais odeia. Eu sei que vai ter gente que vai colocar Sirius Black aí e vai ter briga, hein? Sacanagem, pode colocar aí os 10 personagens que você mais detesta. Se quiser colocar os motivos aí também, fica à vontade, mas se quiser colocar a sua lista, seja bem-vindo. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Ai, tô tranquilo. Assim, depois, sabe aquelas pessoas tipo, que depois de fofocar e falar um montão, falam assim, não, longe de mim querer julgar. Esse vídeo foi tipo isso, longe de mim querer julgar as pessoas, mas essas aqui eu odeio. Valeu, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.